você que me acompanha aí por este Brasil. Vamos trabalhar um pouquinho sobre a organização da Previdência Social, tá ok? Dentro da questão da Seguridade Social. Nos dispositivos, lá na lei, fala que teremos um Conselho da Seguridade Social, tá? Conselho da Seguridade Social, um Conselho Nacional de Seguridade Social. Porém, até hoje, este conselho não está estruturado. Portanto, ainda não existe um Conselho Nacional de Seguridade Social. Porém, existe uma frasezinha, uma citação de lei que sempre aparece. Qual frase é esta? Os orçamentos, questão de orçamento, será elaborado, tá, uma proposta orçamentária anual para a Seguridade com representantes das três áreas, isto é, da saúde, da previdência e da assistência social. Então, representante das três áreas, um da assistência, um da previdência e um da saúde, irão fazer propostas orçamentárias, isto é, cumprindo um princípio constitucional da gestão democrática e descentralizada da Seguridade Social. Toda a sociedade acaba participando da administração, da gestão da Seguridade Social. Como então nós não temos uma estruturação deste Conselho Nacional, em cada órgão a gente vai ter uma estruturação, órgãos colegiados. O que interessa para o nosso estudo dentro do direito previdenciário é a organização no que tange aos órgãos colegiados da Previdência Social. Então, esses órgãos colegiados nós temos o Conselho Nacional de Previdência Social, temos o Conselho de Previdência Social e temos o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, o Conselho Nacional de Previdência Social, órgão máximo deliberativo, tem 6 representantes do governo. Aí vai entrar trabalho, né, o pessoal que trabalha dentro da Previdência Social, tá ok? Servidores públicos entrarão como representantes do governo. E teremos representantes da sociedade civil. Aqui vai ter a divisão entre empregados, empregadores e entre aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social. Então vai ficar 3 empregados, 6 representantes dos empregadores e 6 representantes dos aposentados, completando o número 9. 9 representantes da sociedade civil, tá ok? Então, geralmente, esses representantes vêm de sindicatos patronais, sindicatos dos empregados, dos trabalhadores e sindicatos de aposentados e pensionistas. É daí que se tiram esses representantes num geral, tá ok? Então, as pessoas poderão participar deste conselho. Já o Conselho de Previdência Social, nós teremos 4 representantes do governo, mais 6 representantes da sociedade civil. Então, aqui vai ficar 2 empregados, 2 dos empregadores e 2 dos aposentados. Essa divisão que nós teremos de representantes, né, de membros destes conselhos. Por último, nós temos o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é composto por 29 juntas de recurso, mais 4 câmaras e um conselho pleno. Aqui nós também teremos representantes, né, dos empregadores, dos empregados e do governo. Para o Conselho de Recursos já tem uma exigência um pouco maior, né, de notório conhecimento em direito previdenciário, de matéria previdenciária, por parte, por exemplo, assumir os servidores da Previdência, que tenham notório conhecimento, visto que esse Conselho de Recursos, essas juntas, funciona mais ou menos como um tribunal de justiça, tá ok? Como nós veremos com relação a recursos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Conselho Nacional de Previdência Social. O Conselho Nacional de Previdência Social, ele é um órgão de deliberação colegiada, perfeito? Deliberação política e de gestão da Previdência Social. As suas competências e obrigações estão dispostas ali no artigo 296 do Decreto 3.048 de 99.
Vamos dar uma lida neste dispositivo legal para termos conhecimento de alguma das competências deste conselho? Me acompanha aí na tela. 1. Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. 2. Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. 3. Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. 4. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. 5. Acompanhar e apreciar mediante relatórios gerenciais, por eles definidos, as execuções dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. 6. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. 7. Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. Estabelecer os valores mínimos em litígios, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do presidente do Instituto Nacional de Seguro Social para a formalização de desistência ou transigências judiciais, conforme o disposto no artigo 353. Elaborar e aprovar seu regimento interno. 10. Aprovar os critérios de arrecadação e de pagamento dos benefícios por intermédio de rede bancária ou por outras formas. E 11. Acompanhar e avaliar os trabalhos de implantação e manutenção do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então veja que dentro deste artigo nós temos diversas competências. Então eles poderão, gerenciar, por exemplo, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações, sociais. Lá estão os dados dos trabalhadores, as suas contribuições, filiações. Todos os nossos dados de trabalhadores constam, por exemplo, nesse CNIS, A gente fala de CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Também fica de competência, deste órgão, quando fala ali, por exemplo, de um valor para que o INSS desista ou faça transações, que ele possa fazer acordos judiciais, tá ok? Então tem diversas situações ali que demonstram como que o Conselho irá trabalhar na gestão administrativa, política, dentro da Previdência Social, tá ok? É importante ter conhecimento, com certeza, muito importante ter conhecimento dessas funções, tá? Pode aparecer alguma dessas funções, o que cabe a este Conselho Nacional de Previdência Social realizar. Perfeito? Claro, além então dessas competências deles, o que o próprio órgão, seus membros irão realizar, os órgãos, governamentais, eles deverão colaborar para que o Conselho Nacional efetivamente funcione. Como que o governo poderá prestar informações para o cumprimento das competências do Conselho Nacional de Previdência Social? Então, os membros do Conselho poderão requerer que sejam prestadas informações, documentos, algum esclarecimento para que eles possam cumprir aquele rol de competências que está disposto ali no Decreto 3048, perfeito? É obrigação dos órgãos governamentais fazer isso? Com certeza absoluta, se torna uma obrigação desses órgãos. Também encaminhar ao Conselho Nacional de Previdência Social até 2 meses antes, do envio ao Congresso Nacional de proposta orçamentária. Então, vai se encaminhar 2 meses antes. Então, nós temos na legislação tributária, normas para que sejam feitas, as leis orçamentárias anuais, tá ok? Em esferas na União, temos nos estados, municípios, tem regras para ser elaborada essa lei orçamentária anual. E tem prazo para que ela seja elaborada e para que efetivamente seja aplicável daí no exercício posterior. Então, do ano de 2011 para o ano de 2012, por exemplo, tem normas, tem data. Pode ficar atento, dá uma olhada no jornal, se começa a chegar fim do ano, já começa aquele burburinho da lei orçamentária, as discussões. Sempre, de praxe, a gente vê essas situações ocorrerem. Aqui, este órgão também tem competência para poder dar suas opiniões, dar os seus palpites com relação à proposta orçamentária para a Seguridade Social. Perfeito?
Vamos seguindo. As reuniões, tá, desse conselho, dos membros do conselho, elas serão mensais, não podendo ser adiado por mais de 15 dias por requerimento dos seus membros. Poxa, então os membros poderão pedir? Claro, foi marcada a data de uma reunião. Algum outro acaba tendo um outro compromisso, alguma outra situação que o impede de participar desta reunião mensal. Pode-se pedir um adiamento, porém nenhuma reunião pode ser adiada por mais de 15 dias e devem ser mensais. Todas as deliberações, inclusive, tá? O conselho, ele pode muitas vezes fazer propostas para alteração da legislação. Nós vimos que é uma das competências do Conselho Nacional, né, fazer proposta, ver a aplicabilidade, como vem sendo aplicada a legislação previdenciária. Vem funcionando? Ninguém melhor de quem está por dentro do todo o sistema para realmente verificar, poderíamos mudar tal ponto, né? Temos que melhorar outra situação. Podem também, tá? E todas as deliberações devem ter publicidade. Então, os atos deste Conselho Nacional serão publicados no Diário Oficial da União. É lá que vai ganhar esta publicidade, para que todos nós possamos ter acesso, conhecer os atos que este Conselho realiza. E os trabalhadores que estão no Conselho, que são membros do Conselho, as suas faltas deverão ser abonadas quando participar, por exemplo, dessas reuniões, e ele tem estabilidade. Aquela mesma estabilidade que tem, por exemplo, quem sofre um acidente de trabalho. Ele também tem estabilidade, né? Se anda ali um mandato dele, porém, essa estabilidade ela não será absoluta, igualmente como o caso do acidente de trabalho. Isso significa dizer que cometeu uma falta grave, que ensejaria, né, a justa causa, perde a estabilidade? Com certeza. Perderá essa estabilidade esses trabalhadores. Perfeito? Então, tem a estabilidade e é abonado faltas. O patrão vai ter que deixar ele participar, tá ok? Vindo então, falando do Conselho Nacional de Previdência Social, vamos tratar um pouquinho sobre o Conselho de Previdência Social. O Conselho de Previdência Social é unidade descentralizada do Conselho Nacional. Então, elas funcionarão nas gerências executivas. Então, primeiro, vamos pensar no que é o INSS, tá? Nós temos as superintendências, tá, regionais. Então, por exemplo, temos a Superintendência Regional Sul, que vai abranger Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois dessas superintendências, nós teremos as gerências executivas e teremos posteriormente as agências. Nós temos diversos órgãos, diversas direções, é um sistema bem complexozinho, tem diversas divisões dentro dessas superintendências, das gerências. Então, o que é o principal que você precisa saber? Nós temos uma superintendência, depois temos subordinadas às gerências e posteriormente temos agências subordinadas, que chega ali no final. Então, a superintendência teremos gerências. As gerências executivas, elas funcionam em uma cidade e abrangem diversas agências. Então, por exemplo, o caso aqui da cidade de Cascavel é uma gerência executiva. A gerência executiva da cidade de Cascavel, no Paraná, abrange cidades como Foz do Iguaçu, Pato Branco, Toledo, Corbélia. Então, tem diversas agências. Temos uma agência, por exemplo, na cidade de Foz do Iguaçu. Ela está subordinada a essa gerência executiva. Então, uma gerência executiva de Cascavel, e dentro da cidade de Cascavel nós também temos uma agência da Previdência Social. Então, essa gerência executiva, ela abrange diversas cidades, tá ok? E dentro dessa gerência executiva nós teremos também os conselhos de Previdência Social. Pensa bem, é complicado, tudo para um Conselho Nacional de Previdência Social, não é verdade? Ele precisa ter pessoas aqui. O cara que está lá em Brasília, ele não vai conseguir verificar a situação aqui de Cascavel e região de Cascavel, por exemplo. Fica muito difícil acompanhar.
O que nós temos uma realidade em Cascavel é totalmente diferente da realidade de São Paulo, é totalmente diferente da realidade de Manaus, não é verdade? Verdade, cada região tem suas particularidades e suas necessidades. Então, é necessário sim este conselho dentro das gerências executivas, sendo o presidente o gerente executivo. O gerente da gerência executiva também será o presidente do Conselho de Previdência Social, tá ok? Farão parte deste conselho, além, claro, dos membros da sociedade civil, servidores da divisão ou serviço de benefício e atendimento, tá ok? Então, o pessoal que trabalha em serviço, que trabalha diretamente ligado com benefícios, com atendimento em agências, por exemplo, dentro da gerência, o pessoal, os servidores ali estarão participando, serão membros deste conselho, bem como membros da Procuradoria ou representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou o DataPrev. Então, é esses que serão os membros do conselho representando o governo, perfeito? E claro, teremos também os representantes da sociedade. As reuniões do Conselho de Previdência Social, elas também serão mensais e elas são abertas ao público. Não é necessário aqui que elas sejam mensalmente, poderá ser bimestral, conforme necessidade do conselho, tá ok? E o público poderá participar, são reuniões abertas, tá ok? Vamos para frente? Me acompanhe. O Conselho de Previdência Social, para finalizarmos o seu estudo, ele tem um caráter então consultivo e de assessoramento, competindo ao Conselho Nacional de Previdência Social regular seus procedimentos para o funcionamento, suas competências, critérios de seleção dos membros, prazo dos mandatos, estipular resoluções e regimentos deste Conselho de Previdência Social. Mas claro, os membros do Conselho de Previdência Social também poderão mandar diversas sugestões dentro de suas competências, poderão fazer propostas de alterações de lei, por exemplo, tá ok? Então, as suas competências são muito parecidas com o próprio Conselho Nacional de Previdência Social. Porém, claro, eles sempre estarão subordinados a este conselho. Perfeito? Então, tranquilo. É isso principalmente que você precisa saber e principalmente lá no iniciozinho, do nosso encontro, quando fala do número de membros do Conselho Nacional, do Conselho de Previdência Social, quantos que representam o governo e quantos que representam a sociedade. Volta e meia aparecem questões trocando, se colocando esses números, tá ok? Questões sacanas e você não pode perder uma questão sequer, não é verdade? Então, para finalizar também, falar rapidamente sobre a ouvidoria geral. Ela era prevista lá na Lei 8.213 de 91, Estava lá expresso, mas foi revogada por uma medida provisória. Porém, ela existe na prática, claro, essa ouvidoria geral, com o intuito, como a gente já conhece inúmeras ouvidorias, de acolher reclamações, denúncias, elogios, críticas, como melhorar serviços e atendimentos no âmbito da Previdência Social, tá ok? Então, se um cidadão, ele vai lá no INSS, ele não se sentiu bem atendido ou tem uma sugestão que possa contribuir, bem uma ideia brilhante quando ele estava lá, de como melhorar todo o atendimento, ele tem sim essa liberdade de entrar em contato com a ouvidoria e dar a sua sugestão, dar a sua dica, falar sua crítica, tá ok? Sem problema nenhum. Então, finalizando essa parte de Conselho Nacional, Conselho de Previdência Social, vamos trabalhar como vem sendo cobrado em diversas provas de concurso público. Me acompanhe aí a primeira questão na sua tela. Com relação ao Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, considere 1. Conselho Nacional de Previdência Social é composto por representantes do governo federal e da sociedade civil, totalizando 11 membros em sua composição. O Conselho Nacional de Previdência Social possui na sua composição
3 membros representantes dos aposentados e pensionistas. 3. Os membros do Conselho Nacional de Previdência Social e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República. 4. O Conselho Nacional de Previdência Social reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada 15 dias, por convocação de seu presidente. A questão nos pede, então, para julgar os itens e assinalar qual alternativa que está a correta. Vamos analisar? A 1, ela se encontra incorreta, pois não são 11 membros no total dentro do Conselho Nacional de Previdência Social. A 2 está corretíssima, pois são sim 3 representantes dos aposentados e pensionistas, assim como são mais 3 representantes dos empregados e mais 3 representantes dos empregadores, tá ok? Totalizando então 9 membros representando a sociedade civil. A 3 também encontra-se corretíssima. Os membros do conselho serão, bem como seus suplentes, né? Aqueles que, caso deste conselheiro não puder, irá representá-lo, serão sim nomeados pelo presidente da República. O Conselho Nacional de Previdência ele irá se reunir mensalmente e não quinzenalmente. Então ele vai se reunir mensalmente, não podendo ser adiado por mais de 15 dias uma reunião. É isso que determina, tá ok? Portanto, temos correta a letra C, somente a alternativa 2 e a 3 encontram-se corretas. Vamos para a próxima questão? Me acompanhe aí na tela. Acerca da organização da Seguridade Social, do custeio dos benefícios do regime geral de previdência social, julgue os itens subsequentes. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social, órgão superior de deliberação colegiada, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. O item está corretíssimo, está de acordo com o que dispõe, né? A lei que dispõe o decreto 3048. Perfeito, questão correta. Vamos para a próxima? Me acompanha aí na tela. Sobre o Conselho Nacional de Previdência Social, considere 1. O Conselho Nacional de Previdência Social terá, dentre os seus membros, 6 representantes do governo federal. 2. Os membros do Conselho Nacional de Previdência Social e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo presidente da República. 3. Os membros do Conselho Nacional, representantes titulares da sociedade civil, terão mandato de 2 anos, vedada a recondução. 4. O Conselho Nacional de Previdência Social reunir-se-á ordinariamente 2 vezes por mês, por convocação de seu presidente. Então vamos lá, essa questão ela também nos traz alternativas para julgarmos. Você percebeu que esta questão ela é praticamente igual à questão número 1? Pois é, por isso que é importante que você pratique, que faça questões sempre. Além do conteúdo, além de estudar o que é passado, você também deve buscar realizar, exercitar, faça questões. A tendência é sempre aparecer questões muito parecidas, às vezes repete, altera um pouquinho e você consegue lembrar de uma questão que você fez. Então, por isso, importantíssimo, faça, refaça. Então, vamos dar uma olhada, analisar cada uma? Então, vamos para a primeira. A primeira está corretíssima, pois serão sim 6 representantes do governo dentro do Conselho Nacional de Previdência Social e mais 9 representantes da sociedade civil. Então a 1 está corretíssima. A 2 está corretíssima, está igualzinha à afirmativa que a gente viu lá na 1. Viu como é importante fazer questões? Então, concursos diferentes, em anos diferentes, apareceram questões muito parecidas. A 2 também está corretíssima. A 3 fica incorreta, pois fala que não será possível uma recondução, quando na verdade tem previsão que sim, é possível. Portanto, a 3 está incorreta neste ponto. A 4 fala que o conselho, os membros do conselho irão se reunir pelo menos 2 vezes ao mês. Não. A previsão é reuniões mensais, tá ok? E não por 2 meses. Viu como são alguns detalhezinhos que podem fazendo a diferença aí nas suas questões? E é uma questão que com certeza faz toda a diferença aí na tua contagem de pontos. Perfeito?
não deixe de dar uma lida nas disposições de lei. Nós tratamos aqui do principal, né, do Conselho Nacional de Previdência Social e do Conselho de Previdência Social. Porém, indispensável para o seu sucesso que você também leia os artigos de lei, complemente ainda mais o seu estudo, tá ok? Nos vemos numa próxima. Bons estudos para você. Até mais.